Vamos lá, meus amiguinhos, pois não foi nada legal, não foi nada bom, foi bem ruim, aliás, o jogo do Internacional, o desempenho e a atitude do Internacional contra o Fluminense do Maracanã. Perder para o Fluminense do Maracanã, falar, é do jogo, né? Mesmo que o Fluminense sem o Ganso seja outro time. De qualquer maneira, o Internacional também não fez muita força para que fosse diferente. O técnico Mano Menezes apostou em Ener Valencia, que finalmente fez a sua estreia com a camiseta do Internacional. E era de se esperar, perdido em campo, sem um posicionamento específico, sem entrosamento, faltou embocadura. É do jogo. Então, do Ener Valencia, a gente esperava pouco e pouco aconteceu, é verdade. Mas para prejudicar ainda mais a estreia do Ener Valencia, o time colocado pelo técnico Mano Menezes, que tinha um tripé de volantes, que na verdade não foi um tripé, porque ele imaginou um time com o Johnny, que acabou até nem jogando, porque sentiu, né, um mal-estar no aquecimento e saiu, e aí o Campanharo acabou entrando no time. E aí ficou o Rômulo e Campanharo, o Depena ficaria pela direita, o Wanderson pela esquerda e Luiz Adriano e Ener Valencia na frente. Em tese, isso era o que propunha o técnico do Inter. Na prática, faltou gente no meio-campo. Porque o Fluminense, mesmo sem Ganso, que é o que dá um ritmo para o futebol de classe de toque de bola do Fluminense, o Fluminense, ao contrário, foi o time que marcou, que buscou a segunda bola, que não deu espaço e que ocupou o setor de meio-campo com um número maior de jogadores, sim. Porque o Marcelo, ele joga em V. Ele começa no flanco, envereda em diagonal para o meio e depois abre de novo lá na frente. Sempre jogou assim. E ele não teve o acompanhamento do Ener. E ali ficou um buraco. Então o Fluminense tinha sempre um jogador a mais no setor de meio campo. O Depena não conseguia fazer a recomposição e pouco ajudava o Bustos e, invariavelmente, o Fluminense com o Keno e o Marcelo fazia 2-1 sob o lateral do Inter, que já não vive uma boa fase, que é um pouco desatento, perdeu algumas bolas até infantis. E com dois jogadores de qualidade para cima dele, a coisa só podia ficar pior. Então o Fluminense, com um time assim, em termos de qualidade tímido, porque o Lima era a referência no meio, o Martinelli e tal, dava para dar uma encarada. Mas para isso o Inter tinha que ter, no mínimo, e é algo que realmente me surpreendeu, tinha que ter intensidade. E o time do Inter ficou assistindo o Fluminense jogar. O Inter não chegou uma frente sequer no gol do Fluminense. Não teve nem finalização. Então foi um primeiro tempo assim para esquecer. Aliás, coisa que foi admitida pelo próprio alemão, que depois entrou, eu vou falar sobre ele, depois do jogo. Então, o Inter tomou 2-0 ao natural, sem o Fluminense precisar jogar grande bola. Um gol do Cano, onde houve uma desatenção de marcação, e o Cano livre, ele faz gol. E no segundo gol de escanteio, onde o Luiz Adriano deixou o Martinelli se antecipar, e aí nenhuma culpa para o Joe, que aliás se manteve bem. E o Inter foi para o intervalo tomando 2-0 no lombo, sem piscar. No segundo tempo, o Mano Menezes tira o Ener, que estava realmente desembocado e perdido em campo, e coloca o Arangues. E aí, notadamente, o que o Mano queria? Vou botar, estou perdendo o meio campo, vou botar o Ener, vou botar o Arangues, para pelo menos eu preencher o espaço e não perder mais. Só que o Inter demorou para jogar. O Fluminense entrou quase que treinando no segundo tempo. Desacelerou o jogo e ficou tocando bola. O jogo ficou, lento, sonolento, moroso. E o tempo passando, O Inter foi começar a buscar alguma coisa no jogo, com limitações técnicas, é verdade, mas quando entraram o Alemão e Luca. Ali o Depena já tinha saído, O Wanderson, de péssima resposta também, O Campanharo saiu depois. O time foi trocando oxigênio e aí o Internacional, no mínimo, começou a incomodar, pelo menos na saída de bola. Porque o Fluminense joga lá desde a pequena área, com o goleiro. Você tem que ter jogadores com características para fazer essa marcação alta e incomodar. E o Inter não teve nem com o Ener, nem com o Luiz Adriano, nem com o Wanderson, até porque não é perfil.
Mas teve com o Alemão e teve com o Luca. Pô, o Alemão, né, quase fez um golaço de bicicleta, ia ser lindo, cara, merecia, né? Que foi o único chute da goleira do Internacional. O Rômulo antes tinha dado um chute por cima, a primeira finalização do Inter no jogo, isso passado 30 minutos. E aí o alemão, numa bola da pequena área, faz um movimento perfeito, uma bicicleta perfeita, e infelizmente vai no poste, né? O alemão até que, engraçado, né? Ele acabou dando a sua camiseta para o Fernando Diniz, que é técnico do Fluminense e hoje técnico interino da seleção, a pedido do filho do Fernando Diniz. Pô, o combo teria que ter o golaço de bicicleta, né? Mas infelizmente não deu. No resultado, o Inter melhorou no segundo tempo e eu acho que isso é uma impressão que se tem dado péssimo primeiro tempo. O Inter foi menos pior, só menos pior. Jogou pouco o Internacional, foi pouco intenso o Internacional e acabou assistindo, né, de dentro de campo, o Fluminense tocar bola e vencer com naturalidade por 2-0. O Inter caiu na tabela de classificação e se demonstra claramente que vai ter que ter tempo de treinamento para entrosar um time novo, porque o Inter tem que ter um time novo. E é óbvio, está se vendo claramente que o Internacional vai dar prioridade total para a Libertadores da América, né? Porque está trazendo o Rocher, aí o Arantes, o Enner, pode até contratar mais alguém aí na janela. Só que o Mano Menezes vai ter que dar jogo para esse time aí. Além de atitude e intensidade, vai ter que ser jogo. Jogo, né? Porque se não melhorar o desempenho, o Internacional perdeu depois de 10 jogos. É verdade. Mas e o desempenho do Inter? Quantos desses 10 jogos de vencibilidade o Inter realmente jogou bem? Poucas vezes, né? Vamos combinar entre nós. Então, desta vez não foi possível e o mau desempenho, né, acabou sendo premiado, entre aspas, com uma derrota ao natural, sem grande esforço de um Fluminense que, ó, ali, ó, jogou pro gasto e nem foi preciso mais para ganhar desse Internacional. Infelizmente, 2-0 Fluminense e a realidade do jogo, o Inter tem que melhorar e muito, para querer algo significativo ainda nesse segundo semestre de 2023. Dê o seu like, contribua com o canal. No início da semana, os outros posts voltam com o Rock e Bola, com os discos e tal. Hoje é só pós-jogo. Tamo junto.